gente bonita, altos papos aqui com grande velocidade, hein? Muito bem, nós estamos tomando nosso café, eu e o nosso querido piloto aqui, campeão, nosso querido Rubens, não tem pra ninguém. Rubens, estou muito feliz de você estar aqui, viu, querido? Eu estou bem feliz de estar aqui também. Maravilha. Ó, Rubens, nós temos aqui um VT, acho que seria legal também, porque o mundo da alta velocidade não é só para nós homens, não. Tem muita mulher aí que pilota demais. Sim. Você conhece algumas? Conheço, principalmente na moto. Vem crescendo bastante hoje em dia. Vamos dar uma olhada no VT? Olha aí. O início foi o pior, porque quando eu comecei em 1994 não tinha nenhuma mulher correndo, não era algo comum, continuou sendo algo comum, mas era ainda mais restrito. Então as pessoas assim me perguntavam muito se mulher podia chegar numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy. Eu sempre fui muito corajosa, lógico que pode, eu vou chegar lá, imagina. Eu acho, aí assim, do kart até as categorias de base no Brasil foi um pouco mais difícil, porque ninguém queria perder para mim. Perder para mim era, né, vergonhoso, vamos dizer assim. Então isso foi muito difícil porque no automobilismo é permitido algum tipo de toque, então me jogavam muito para fora. Eu aprendi a revidar, melhorou muito, mas mesmo assim foi um pouco difícil. Eu acho que começou a ajudar quando eu comecei a ter bons resultados, porque aí virou algo espetacular, algo diferenciado. Uma menina vencendo corridas, e aí que essa parte de ser mulher por ser algo diferente começou a me ajudar, mas só porque eu tive os bons resultados. Bacana, tá vendo, gente? Existem mulheres aí, bastante mulheres que gostam e são grandes campeãs aí no automobilismo. Ô, Bez, bastante mulheres que pilotam bem, né, cara? Muito, muito. Lá, hoje em dia, na moto está crescendo bastante, como eu te disse, e é cada vez mais, desde as categorias de base até de alta cilindrada. Aí, no caso dela, já é uma velocidade um pouquinho mais amena, né? Eu Depende, acho que né? não. Depende elas muito. pegam a mesma potencialidade que o homem pega. Mesma. Rapaz, eu vou me calar daqui pra frente quando eu falo do volante, hein? A mulherada tá demais aí, hein? Beleza. Amém. Ó, nós temos uma pergunta aqui, Rubens, que é no VT do nosso convidado, que eu quero que você veja junto comigo. Vamos acompanhar? Dá uma olhada aí. Quero seguir carreira no automobilismo. Como começar? E aí, Rubens, como começar? Nós demos aquela deixa lá, né? Infelizmente, nem todos têm essas oportunidades econômicas para poder. Mas digamos, qual é o primeiro passo? É alguém que pode, quer... Como é que funciona isso aí? O primeiro passo, antes de você começar, é ter disciplina e foco. Logo em seguida, você tem que começar desde pequenininho. E, claro, nas categorias de base, kart. Sempre kart, porque você pega a mão de tudo. A base do carro é o kart. Então você vai ter uma noção muito maior na hora que você for evoluindo também. É um grande laboratório. Justamente. Tá. Então isso é muito importante, viu, gente? Tá vendo? É bacana a gente ver isso aí, né? Você assim dando essas deixas aí para todos nós. Olha aqui, ó. E não tem contestação. O melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos foi ele mesmo, nosso querido Ayrton Senna da Silva. Vamos ver então um pouquinho da história desse nosso ídolo brasileiro e mundial. Dá uma olhada. Paulistano, do bairro de Santana, Ayrton Senna da Silva nasceu com uma velocidade correndo em suas veias. Incentivado pelo pai, aos 4 anos de idade já apresentava uma habilidade incrível com o kart e aos 13 já competia oficialmente. Em 1977, pôde sentir pela primeira vez o saboroso gosto de uma vitória e decidir que aquele era o seu lugar. Em 1981, começou a competir na Europa, com uma marca de 12 vitórias em 20 corridas. Em 1983, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, com 13 vitórias em 21 corridas. A Fórmula 1 tá pintando muito bem aí. A gente tem alguns contatos já com algumas equipes e nós estamos tentando programar uma série de treinos para o meio do ano. Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, no Grande Prêmio do Brasil. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, demonstrando toda a sua habilidade na chuva, em alta velocidade, nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco.
As vitórias e ações de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil havia recém saído da ditadura militar e passava por um momento econômico difícil. O brasileiro não tinha muito do que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilava com a bandeira nacional em suas vitórias. Cara, eu nem gosto de ficar vendo essa cena do Ayrton, o falecimento. Eu gosto de ver o Ayrton assim, tudo aquilo que ele foi conquistando, aquela personalidade forte que ele tinha, né? O cara, ele era muito envolvido na parte mecânica, ele dava toques de como que o carro tinha que ser preparado. Ele era um cara muito inteligente, né, Rubens? Sim, hoje em dia um piloto não é só sentar no carro e pilotar, ele tem que aprender mecânica, tem que ter um bom relacionamento com a equipe, é o que ele tinha. Ele sabia passar tudo o que estava acontecendo no carro, ele sabia passar para a equipe e ele sabia muito, que às vezes ele até mexia no carro, no kart, então ele era fora da curva. Tanto é que fizeram até revistinhas, historinhas, tem institutos sobre o nome dele e tudo mais aí. Ô Rubens, você então hoje está na parte da moto, mas você também gosta muito da velocidade com a moto, que de repente pode ser através dessa modalidade, através da moto, que você também venha a ser um grande campeão. Tem alguma referência na moto que você se espelha muito? Eu tenho um grande... que é o italiano Rossi. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Eric Granado, um brasileiro, que hoje em dia ele está na MotoGP, nas motos elétricas. E ele também é um cara fora da curva. Sério? O comprometimento que ele tem com a moto... É novinho que nem você? Um pouquinho mais velho. Mas já é um cara que você percebe que vai despontar aí. Já. Como é o nome dele? Eric Granado. Aí, atenção pro Eric, hein? Pô, que legal, cara. Então a gente tá vendo você agora se dedicando mais na moto. Não significa que você não vai voltar para pilotar as 4 rodas de novo. Justamente. Mas tomara que você também seja um ícone aí na alta velocidade. O seu ritmo de treino, como que é no dia a dia, cara? Então, vou ser bem aberto, eu só descanso domingo. Então, de segunda a sábado são treinos, eu treino 2 vezes por dia. Na parte de tarde eu faço aeróbico, então eu corro. E na parte da noite eu faço musculação. E eu acho que um piloto não é nada sem isso. Ele tem que ter isso para poder ter um alto rendimento. E é isso. Você tem fé em Deus? Tenho, muito. Reza também? Muito. Toda vez a gente entra na pista. Treino na sua vida todo dia também que você vai ser um grande piloto. Seja na Fórmula 1, seja na moto. Amém. Escuta o que o padre está te falando. Tá bom, querido? Tudo certo. Tem mais tempo aí para falar com o nosso querido? Vamos aproveitar aqui. Nós temos aqui, eu conheço uma pessoa, vou falar um nome, vamos ver se você conhece. Assim, ele é conhecido como Sabiá, mas o nome dele é Cláudio. E ele é um dos mecânicos, faz parte dessas engenharias de preparar kart. Você conhece ele? Claro, ele é uma peça-chave, né? Para todo piloto, porque assim, ele alinha os karts, deixa o kart retinho, que assim, você não tem como fazer uma curva com o kart torto. Então ele faz toda essa parte e é um trabalho impecável. Então, o contato com um tipo de pessoas como o Cláudio, que é conhecido como Sabiá, é fundamental para o piloto. Claro. Porque o piloto tem que passar tudo o que ele está sentindo no carro, exatamente. E ele percebe já até na hora de ele ver o piloto dirigir, pilotar, ele percebe que o carro está faltando alguma coisa. Então é uma conversa muito intensa entre os dois. E como ele tem muitos anos de experiência, ele olhando de fora, ele já sabe o comportamento do kart. Ele dá toques para você, claro, se for o caso aí. Sim. Grande Sabiá. Sabiá, e tá aí, ó. Conhece o meninão aqui, né? Filho do Paulo, não tem para ninguém. Um abração para você. Tamo junto. Olha, como que você consegue, através de tudo isso, ó, essa disciplina, treino, né? Como é que você consegue conciliar os seus estudos? É um pouco complicado, mas a gente faz um trabalho... Eu nunca fui muito chegado à escola, porém agora eu fui para a faculdade, então tem que conciliar. De manhã eu tenho os meus estudos, mas a faculdade que você faz, ela é específica, que tem a ver com a tua área ou não? É engenharia elétrica. Não tem tanto a ver, mas tem a ver. Mas ela ajuda. Ajuda. E eu consigo conciliar estudando de manhã, logo que eu chego, volto a estudar, repasso a matéria e depois eu faço tudo que eu tenho para fazer, academia e
resto das coisas. Que legal, né, cara? É bacana quando você também tem o gosto pelos estudos, porque além de ser um talentoso rapaz como você é, também ter, assim, essa cultura legal, né? Porque aí você vai logo ficar mais famoso, vai começar a ter que falar com vários repórteres, não só com um grande repórter que nem nós temos aqui na Rede Vida, só não sabe dirigir, mas ele é um rapaz muito capaz. Mas você vai falar com outras linguagens também. Querido, como para você, Rubens, é claro que a questão medo é uma coisa assim muito particular de cada um. A palavra, acho que todo mundo tem que ter um medo e o respeito por tudo, né? Eu acho que tudo há um limite. Você não tem medo da velocidade, não? Confesso que eu tinha mais. Porém, como eu disse, é um trabalho envolvido. Então tem a minha psicóloga, a doutora Lúcia, que ela fez um trabalho excelente depois de eu ter me machucado. Então, conforme você for... Já se machucou? Já, bastante. Chegou a quebrar alguns ossos? Os 2 braços. No kart? Na moto. Na moto? Na moto. Aí, ó. Então é assim, conforme você vai correndo, você vai passando as fases, você vai perdendo um pouco desse medo. Eu confesso que quando eu comecei, eu ficava travado nas largadas, tinha muito medo. E aí, conforme você vai fazendo, você vai se soltando, é normal isso. Eu achava que antigamente as pessoas, pela idade, ia perdendo um pouco esse medo. Mas eu fiquei surpreso em saber, você já ouviu falar de um grande ator, já morreu há muito tempo, Paul Newman. Ele gostava de pilotar esses carros, só que como é que é? Que é numerado na pista, como é que chama? Stock Car? Stock Car. Ele tinha isso aí. Ele foi campeão com 70 anos de idade. Você acha que com o passar do tempo, da idade, o homem ou a mulher, ele pode ficar um pouco mais... Porque ele não tinha medo de correr, não. Eu acho que tem tudo a ver. Mais prudente. Hoje em dia tem muitos pilotos que são mais velhos e por ter família, ter que sustentar a família... Fica mais precavido. Eu já, pelo contrário, eu dou graças a Deus, desculpa falar, mas se eu me machucar, eu não tenho problema com isso. Porque aí eu não vou ter que ir para a faculdade no dia seguinte. Eu entendi. Olha aí, que legal. Eu gosto da sinceridade do Rubens. Tem mais alguma pergunta? Vamos para a Copa? Ah, sim. Vamos sim. Ô Rubens, você gosta também de futebol? Gosto bastante. Confesso que eu já joguei, viu? Já jogou? Já. É mesmo? Você manja um pouquinho de futebol? No intervalo do kart para moto, eu cheguei a jogar um pouquinho. Eu também, cara. Meu pai já até pensou em me fazer um treino comigo no Palmeiras. Aí o pessoal dá risada, não acredita. É verdade. Mas olha só, e é verdade o que eu tô te falando. É que depois fui trabalhar cedo e parei com essa... Já cheguei a jogar também no Palmeiras, na base. É? É. Nós estamos nessa época da Copa do Mundo. Tá chegando, falta, acho que é domingo, começa, né? Sim. Então vamos lá, ó. Nós estamos aqui com o William Lopes, que é o jornalista. Tá entrando. Ele está entrando, nós temos um jornalista que ele vai falar um pouquinho, nós vamos bater um papo com ele agora aqui. Vamos falar como é que tá esses preparativos aí para a Copa do Mundo. Ele está lá no Catar? Enquanto isso, padre, como funciona o negócio de patrocínio? Legal. Enquanto o nosso querido William Lopes, que é o nosso jornalista, não entra agora, e essa questão do patrocínio aí, como é que vocês lidam com isso? É fácil, é difícil? Tem pessoas que ainda... Tem empresas que ainda ficam meio assim em querer patrocinar um tipo de esporte como o automobilismo? Então, hoje em dia é um pouquinho mais complicado por conta da pandemia. Então, agora que está voltando tudo, mas como muita gente ficou difícil com as empresas, foi ficando cada vez mais difícil de conseguir patrocínio. Mas como está voltando, é uma coisa... Na moto é mais fácil. Agora no kart, no automobilismo já é mais difícil. Mais difícil. Mas você acha que até por causa dessa era que foi do Ayrton Senna, o que repercutiu no mundo inteiro, você não acha que os patrocinadores teve um aumento da época de quando surgiu o Ayrton? Ou você acha que sempre foi difícil mesmo, né? Eu acho que o kart sempre foi difícil. Kart sempre foi kart difícil. sempre foi difícil, sempre. Entendi, cara. Legal, poxa. Mas é um esporte legal, né? É um esporte que eu gosto muito mesmo. Acho que chegou, né? Ele tá aí agora? Então vamos entrar agora um pouquinho sobre esse assunto, sobre a Copa do Mundo. Nós estamos aqui com o William Lopes, que é o nosso jornalista. William, boa tarde, meu querido. Boa tarde, tudo bem? Que alegria estar falando com vocês aqui. Tudo bem, Padre Marcos? Vocês aí acompanhando a Rede Vida nessa programação aqui, falando de automobilismo e também num final de semana que está chegando aí com Copa do Mundo, que mexe com a emoção do torcedor, né? E com o mundo inteiro. Então a gente
realmente vai viver mais uma Copa do Mundo aí com muita expectativa de um grande evento, o maior evento esportivo que a gente possa acompanhar, né? Legal. Ô William, eu tô aqui junto com o Rubens, né, que ele é piloto de Fórmula de kart e agora de moto, e a gente tá falando aqui justamente que nós amamos o futebol. Como é que está sendo o preparativo? A seleção, ela ainda vai chegar no Catar, né? No Catar. E como é que estão as preparações? Eu vi algumas reportagens que já agora começou um clima para valer, né, no Catar, que agora está no clima mesmo da Copa do Mundo. Mas aí como é que estão os brasileiros? Os brasileiros estão... Você sente, como repórter que está olhando tudo isso, o brasileiro está empolgado com a nossa seleção, com essa seleção que o Tite preparou? Ou você acha que ainda vai chegar um momento de ficar mais empolgado quando chegar perto do jogo da seleção? Padre Marcos, eu diria o seguinte, eu já trabalhei em três Olimpíadas e 3 Copas do Mundo no local, né? Cobrindo a seleção brasileira, inclusive, nas Copas do Mundo. E vendo o atual cenário do nosso país aqui, que nós tivemos aí essa disputa eleitoral, aí, vamos dizer assim, né? E que mexeu muito, nem vou entrar nesse detalhe porque não é o assunto aqui, mas é que virou uma situação tão diferente como dos últimos anos, como a gente não tinha visto ainda, que afetou a Copa do Mundo. Então, respondendo a tua pergunta, o clima ainda não é de Copa do Mundo, vamos ser muito honestos, porque até anos atrás, em últimas Copas que nós vivemos aí, o torcedor saía para a rua para pintar a própria rua, para deixar a cidade colorida, e hoje tem essa questão do verde e amarelo da eleição. Então, as coisas misturaram e foram para um caminho ruim, né, nesse aspecto, e a gente acaba esquecendo que hoje nós estamos vivendo o clima da Copa do Mundo e o torcedor brasileiro está ali esperançoso para acompanhar uma Copa e ver a sua seleção brasileira jogar bem, consequentemente brigar pelo hexacampeonato, mas é uma realidade que a gente não pode fugir, né? O torcedor, será que o que votou em um vai colocar o amarelo para agora torcer para a seleção brasileira? Por isso que eu falo aqui que a patrocinadora da seleção brasileira, o que vendeu de camisa azul, né? Exatamente por isso, nenhuma Copa do Mundo foi vendida tanta camisa azul do que a própria camisa amarela, e a azul, para quem mas eu acredito... esquece, é o segundo uniforme do Brasil, né? William, mas eu acredito que na hora que chegar o jogo do Brasil, começar a acontecer, né, Rubens? Eu acredito que na começar a ganhar, começar a mostrar um futebol convincente, eu acredito que o brasileiro vai voltar a falar, somos brasileiros, vai voltar a falar, lembrar do Pelé, amarelinha, como time de futebol, e nada a ver com o negócio da política. Agora, eu não sei você aí, quais são os favoritos para você, tá? Eu tenho meus favoritos para a Copa do Mundo, você também tem, Rubens? Tem, claro. Para você, William, quais são os favoritos para conquistar essa Copa no Catar aí? Será o Brasil, Argentina, França, Portugal? Fala você, meu brother. A gente não vai fugir disso, não. Porque a gente está vendo uma seleção brasileira diferente. Eu digo que a gente está chegando numa situação diferente porque acabou aquela questão de era Neymar, né? O Neymar é a nossa sensação, é a nossa revelação aí do futebol tempos atrás, e que passa a ser toda a Copa do Mundo e toda a competição a grande esperança nossa. Mas acabou aquele momento que a gente só depende do Neymar, né? A dependência Neymar acabou. A gente tem um ataque muito bom aí, com 9 atacantes, bons jogadores, meninos novos, inclusive, que estão acostumados em jogar na Europa, em jogar com torcida, jogar nesse futebol europeu que também mexe com a experiência, né? Mesmo tendo pouca idade, esses meninos estão acostumados com jogos grandes. Então, a gente chega diferente, a gente chega muito mais forte nessa Copa do Mundo do que a passada. Eu acho que o Brasil é o grande favorito, sim, mas temos a Argentina também, que é muito favorita, está vindo aí com uma invencibilidade de 35 jogos, sem derrota. E, é claro, a gente cita aqui a França, que está indo muito bem, uma reformulação muito boa que foi feita na Espanha, a Alemanha pela camisa, né? Mas é diferente, é engraçado essa questão do favoritismo, porque nem sempre o favoritismo acaba fazendo até boa campanha.
Teve Copa do Mundo que a Argentina chegou forte e foi eliminada na primeira fase. O mesmo aconteceu com a Alemanha. Então, é uma situação que a seleção vai crescendo durante a própria Copa do Mundo, né? E eu concordo com você quando disse, voltando no assunto anterior, claro que um jogo após o outro, aí evidentemente o clima vai aumentando a cada dia, né? Nessa expectativa da gente buscar o hexacampeonato. Legal. Ô, William, eu acredito também, assim, eu como gosto muito do esporte, né? O Rubens aqui também. O Rubens ama o esporte aqui. Você é palmeirense, Rubens? Não, sou corintiano. Ele é corintiano. Nós estamos rezando pela conversão dele aqui, William, mas olha só. Cara, na minha humilde opinião, eu acho também, William, que o Brasil, essa seleção, por isso que você acabou de falar, tirou aquela coisa que era só o Neymar. Agora tem outros caras ali que também podem ser grandes protagonistas juntamente com o Neymar. Eu acho que se nós não trouxermos novamente esse canecão, eu acho que nós vamos chegar mais longe nessa Copa. Vai dar trabalho. Eu ia falar o Palmeiras ganha tanto. O Brasil tá bem forte, eu acho, tá bem legal, e eu acho que vai trazer, assim, uma surpresa para nós. Ou entre os finalistas, ou trazendo o caneco. Tomara. Vamos torcer muito. Essa nossa expectativa, sim, é a minha, a sua, né? Que é um palmeirense que todo mundo conhece, o Rubens corintiano, enfim, fica essa expectativa de um bom começo, sempre tem aquele detalhe de você estrear numa Copa do Mundo, tem aquela ansiedade, né? Mas depois as coisas começam a fluir, né? Temos um grupo aí que a gente vai ter dificuldade no seguinte aspecto, de correria, né? A gente vai enfrentar adversários que vão correr uma barbaridade. E a gente é mais técnico, evidentemente, né? Então, é um momento até que você pode dar uma tropeçada, tomara que não, mas você tem tempo de recuperar, né? Na primeira fase que você vai enfrentar os seus adversários dentro do próprio grupo, 2 se classificam. Então, quando eu falo que pode acontecer um tropeço, sem dúvida, mas você tem tempo para recuperar. Não a fase de eliminatória, a fase do mata-mata, que você é um jogo só, se você errar, se você perder, você volta para casa, né? É verdade. O William, agora dentro ainda da Copa do Mundo, mas dentro de um aspecto cultural, a gente sabe que o Catar é um país pequeno, mas super poderoso economicamente, mas assim, eles têm umas tradições dentro do Oriente que tem a ver muito com a religiosidade deles também, e algumas partes da cultura que vai limitar umas certas liberdades que em outras partes do mundo as torcidas poderiam beber, pode fazer isso, pode... Essa falta de liberdade que nessa Copa, nesse país, eu acho que eles não vão encontrar muitos os estrangeiros. Você acha que isso pode prejudicar um pouco o espetáculo? Não, o espetáculo não, né? A alegria dessas pessoas que se encontram nesse clima, que é um clima delicioso de acompanhar, porque você vai em determinados pontos turísticos da determinada cidade onde vai acontecer o jogo, ou num lugar específico de encontro de torcedores, né? Porque é um torcedor diferente do que o habitual aqui no Brasil, não é torcedor de organizada, né? É torcedor diferente, é o turista que vai lá acompanhar a Copa do Mundo e torcer para a sua seleção. É um clima delicioso, maravilhoso de acompanhar, mas... eu digo assim, tem as suas restrições? Sim, mas estragar espetáculo, não. Está tendo um probleminha envolvendo isso de patrocinador com a FIFA, né? Tem patrocinador de bebida, então aí já é uma outra questão, mas também não vai influenciar no rendimento dentro de campo, claro que não, mas bastidores vai ferver muito ainda sim, viu? Vai ferver. Ô William, na sua opinião, agora é uma questão muito sua, tá? Você acha que dos jogadores das seleções, alguns são bem conhecidos por causa dos campeonatos que fizeram, mas na Copa, você, na sua opinião, quem você acha que vai destacar dos jogadores? Ou do Brasil, né? Vamos falar no Brasil. Você acha que na seleção brasileira, qual é o jogador que, na sua opinião, vai se destacar? Vamos torcer para que a seleção num grupo faça sucesso, né? Respondendo o que você está me perguntando, eu acho que o Vinícius Júnior tem uma grande chance de
de conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Não sei até se vai começar como titular, né? Tem uma chance de ser Rafinha e o Richarlison ali na frente, mas se ele abrir mais e colocar um time mais ofensivo, ele pode colocar o Vini pelo lado esquerdo, né? Mas ele tem chance, porque quando o jogador está motivado, todo mundo está, né? Chegando numa Copa do Mundo. E outra, é inadmissível alguém chegar de uma forma que não seja com essa motivação. Está chegando e o mundo vai acompanhar uma Copa do Mundo. E é o grande objetivo de todos os atletas, né? Estar numa Copa do Mundo. Mas eu digo que quando o atleta está confiante, e isso ajuda e muito, né? Porque você sabe que você vai tocar a bola ali e você vai com confiança. É uma coisa você tocar a bola com confiança e outra coisa tocar a bola sem a confiança, numa fase que as coisas não estão dando certo. Mas então eu acho que o Vini tem grande chance. O Neymar, eu acho que aprendeu muito com as lições do passado. A última Copa foi horrível, aquele cai-cai. Então eu acho que ele chega bem. Começou bem a temporada no Paris Saint-Germain, fez um ano passado horrível, ele e o Messi. E esse ano os dois estão muito bem nas suas equipes. Então a Argentina também conta muito com o Messi, que encerra a sua participação em Copa do Mundo, vai para a sua 5ª Copa, tentando ganhar pela seleção da Argentina. 2014 bateu aqui na trave, perdendo a decisão para a Alemanha. Então, estou citando alguns nomes aí que podem ser protagonistas dessa Copa do Mundo, sem dúvida. Cristiano Ronaldo está muito mal, né? Vive um momento horrível no United, no Manchester, né? E brigando com o técnico, querendo sair do time, não está bem, está na reserva. É aí que eu falo da confiança, né? Então também eu quero ver como o Cristiano Ronaldo, que chega diferente para uma Copa do Mundo, como é que ele vai jogar, sem estar vivendo uma boa fase. Que legal, bacana. William, olha, nós estamos aqui com o nosso tempo já limitado, né? Mas eu espero que você esteja aqui conosco na próxima sexta-feira para a gente poder falar sobre a Copa, falar dos jogos, falar do Brasil, tá bom? Eu agradeço muito e na minha opinião, eu gostaria que tivesse nesse grupo, mesmo que não jogasse, querido Endrick, o Endrickzinho do Palmeiras, tinha que estar aí, William, tinha que estar aí, meu querido, tinha que escutar o padre. Padre Marcos, ele vai estar em muitas outras Copas ali na frente. Tamo junto, William. Obrigado, um abraço, olha, sucesso aí pro Rubens, boa sorte. Padre Marcos, um prazer estar aqui contigo, tá? E um abraço para toda a sua produção aí da Rede Vida, tá? Um beijo a todos. Um abraço para você, fica com Deus, meu querido, bom trabalho. Tamo junto. Que legal, gente. Deus abençoe você. Obrigado, sucesso. Vou levantar a bandeira do seu trabalho, hein? Claro. Que Deus abençoe você também, gente. Espero você no domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De olho no Rubens, hein?
Silva.